Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Eliette Rosa Machado, manicure. Naquela época era muito bom brincar na rua, né? Brincar de queimada, brincar de bandeirinha. Eu só brincava à noite, porque à noite, né, era a hora que a gente podia brincar. Mas o resto do dia a gente tinha que trabalhar mesmo. Quantas amiguinhas brincavam, a gente ralava, trabalhava. Uma infância privada de brincadeiras. A Eliette amadureceu antes do tempo, precocemente assumiu responsabilidades. Momentos de diversão eram raros, constantes mesmo eram as tarefas que ela tinha que desempenhar. Trabalhar definitivamente não era uma opção. Aos 11 anos, lá foi ela para um salão de beleza. Era manicure. Aprendeu também a ser cabeleireira. Pouco tempo depois, foi contratada como babá e empregada doméstica. Eliette tinha uma meta. Eu lembro que com 14 para 15 anos eu tinha os dentes todos da frente estragados, sabe? E meu sonho era ir no dentista. Eu falei, quando eu tiver um salário, meu primeiro salário vai ser para arrumar meus dentes. E assim foi na época, né? Primeiro salário que eu fiz de doméstica, que eu era doméstica e babá. Eu peguei e já ali arrumei os dentes. Nossa, ali para mim era a minha felicidade. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo menor tem o direito de brincar, mas infelizmente o oposto ainda ocorre. Só para se ter uma ideia, 2.300.000 meninos e meninas entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Uma realidade triste, mas muito presente no país. O problema do trabalho infantil, na verdade, é que assim, as crianças vão trabalhar, vão para a rua ou ingressam em alguma outra atividade para ajudar no aumento da renda familiar. Isso é fato, né? Ninguém vai para a rua trabalhar porque quer ganhar um dinheirinho extra. Quer dizer, ninguém não, mas assim, a maioria vai por necessidade econômica, né? Necessidade evidente na casa da Eliette. Imagine você que desde pequenininha ela também trabalhava cuidando dos outros 5 irmãos, enquanto a mãe garantia na rua o sustento de todo mundo. Eu acho que eu perdi um bom pedaço da minha infância. Até mesmo porque mesmo quando eu não trabalhava fora, eu já tinha que trabalhar dentro de casa. Eu lembro que com 7 aninhos eu já estava na beira do fogão, ajudando a fazer comida, porque eu tinha os outros irmãos pequenos, entendeu? Então eu tinha que cuidar deles. Ali também era um trabalho, porque enquanto você não pode ir brincar lá fora e estar cuidando dos seus irmãos para sua mãe trabalhar à noite, de uma certa forma, perder um pouco da sua infância, né? Esta psicóloga defende que o trabalho infantil não é e nem nunca foi bom para o desenvolvimento moral de crianças. E lembra das consequências que esse público pode sofrer quando deixa a infância muito cedo. A gente coloca a criança no trabalho, imediatamente se priva da oportunidade de brincar, se retira a oportunidade de estar com amigos. O trabalho infantil, que é dramático, não é só essa tarefa remunerada ilegal, né, que no Brasil é ilegal. O que a gente precisa pensar é o quanto que essa criança já está trabalhando para auxiliar em trabalhos domésticos a cuidar dos irmãos, a cuidar da cozinha, a cuidar de uma limpeza, né? E ela não tem oportunidade de estudar, estar entre amigos e brincando. Então essa leveza é dramática quando ela é perdida. Muito dessa leveza a Eliette perdeu mesmo. Hoje, aos 51 anos, divide a vida entre o salão que montou em casa e a educação da filha mais nova. Mas, se não teve oportunidades no passado, corre atrás do prejuízo hoje. Começou recentemente uma faculdade, quer investir na área de recursos humanos. E a Alana também segue um caminho de estudos. Sabe que trabalho na adolescência, nem pensar. Estudar, né? Para ter um futuro melhor. 2 gerações, tratamentos diferentes. Este ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 3 décadas, como você vai ver ao longo do programa. Neste período, muita coisa mudou. Leis foram aprimoradas. O Marco da Primeira Infância, uma dessas legislações, veio trazer uma reflexão. O Marco da Primeira Infância, ele é uma legislação que tem um embasamento científico. Ela está embasada em dados científicos, em estudos que falam sobre a importância da primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos.
E essa fase ela é essencial para a formação daquele indivíduo, daquela criança, e vai refletir diretamente na sua vida adulta. Agora você vai conhecer uma história bem diferente daquela da Eliette. Aqui, brincar faz parte da rotina do Ravi e da Tarsila. Em tempos de geração alfa, em que celulares e jogos eletrônicos fazem a cabeça da criançada, uma família decidiu dar uma infância, digamos assim, mais raiz aos filhos. A brincadeira começou com a construção daquela casa da árvore e não parou mais por aí. A gente busca muito isso, trazer para a Tarsila e para o Ravi as brincadeiras que a gente tinha na infância. Então a gente sempre organiza ali no final de semana um momento nosso. Vamos brincar, agora a gente vai tirar esse momento para brincar. Então a gente inventa, a gente escuta o que eles querem fazer. E ali a gente passa horas e horas brincando e passando valores também. Porque a gente usa muito a brincadeira para passar valores, para passar nossa vivência. Aqui a intenção é que os pequenos tenham o direito básico de brincar. E sabe como tudo foi pensado? Com base nas recordações do passado do Marcos, lá no interior do Nordeste. No interior a gente não tinha muito acesso, a gente não tinha acesso a nada, né? Os únicos recursos que a gente tinha eram aqueles que estavam ali próximo da gente. Então, era sempre brincadeiras que estavam ali à nossa disposição, tipo pé de lata, que a gente fazia com coco, coco, a gente quebrava o coco no meio, fazia o pezinho de lata, carrinho de rolimã, boliche de lata com bolinha de meia, futebol com bolinha de meia. A gente ia juntando ali aquele monte de meias ali, fazia uma bola maior e brincava de futebol com aquela bola. E olha a farra que eles fazem. Crianças com bicicletas. A brincadeira é tão saudável que a experiência do Marcos é passada a outros pais que querem fazer o mesmo com os filhos. O Clube do Papai, criado por ele no YouTube, tem feito sucesso. Internet. Nesta rede social que mais tem a gente curtindo a página Papai no Controle. Outra iniciativa do Marcos para mostrar como os meninos são criados e educados. E diz aí, Tarsila, brincar com o papai e a mamãe é ou não é massa? Eu sou uma criança muito feliz, eu brinco o tempo todo. Para quem já foi criança um dia, fica um recado. Eu acredito que toda pessoa, todo mundo deveria ter o direito de brincar, né? Não só a criança, o adulto tem que ter esse direito. Ele tem que lembrar que um dia ele foi criança. Se ele não brincou na infância, ele deveria se dar a oportunidade de encontrar uma brincadeira e ser feliz. E escuta só esse conselho de quem ainda tem uma infância inteirinha pela frente. Todo adulto devia ser criança brincando. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o direito de brincar. A repórter Fernanda Tavares vai mostrar a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente para a proteção de meninas e meninos brasileiros. Não saia daí que a gente volta em instantes. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Crianças correm na grama. Já pensou em uma escola sem portas, lousa ou livros? Na verdade, a criatividade é o principal conteúdo desenvolvido por aqui. Tem árvore para subir e fingir de castelo, tem massinha, tinta, túnel. No colégio que fica no centro de Brasília, criança nada mais é do que criança. Todo mundo brinca, se alimenta, faz de conta, interage com os coleguinhas. A metodologia é ideal para a primeira infância, fase que constitui os 6 anos iniciais de vida de uma pessoa. A gente trabalha dentro de um conceito de brincatividade, que é trazer toda essa coisa da brincadeira e assim desenvolver e permitir, na verdade, que as crianças desenvolvam a criatividade. Então, a gente não tem uma sala de aula fechada, é uma escola sem salas de aula, uma escola onde as crianças andam por todos os espaços, elas dominam o ambiente. É uma escola onde as crianças participam ativamente do planejamento, então elas escolhem o que elas querem fazer. Tem um momento do dia, por exemplo, que eles escolhem quais as oficinas eles querem participar. Então, eles aprendem desde pequenos que escolher é uma possibilidade. Mas em tempos de tecnologia, de escolas bilíngue e que oferecem aprendizado de linguística e matemática antes da alfabetização, dá certo priorizar a brincadeira? A resposta é sim, viu? Isso vai desenvolver na criança todas as ferramentas e habilidades mentais que ela precisa lá na frente para adquirir o conteúdo. O conteúdo ele é fundamental, mas o conteúdo está aí hoje para as crianças, no Google, está no celular, está no YouTube. Mas ela precisa de aprender a classificar,
separar esse conteúdo, selecionar o conteúdo. É isso que a criança precisa de aprender agora. Então, o que a gente faz aqui com a criança é exatamente ensinar o foco, o momento da atenção seletiva. A prova maior dessas crianças é a vida. Então, a gente tem tentado realmente uma educação que possa preparar as crianças para a vida. A educação, ela vive um paradoxo. A gente tem que pensar que a gente está criando os adultos do futuro, então a gente tem que pensar em todas essas competências que a gente tem que desenvolver neles, mas a gente tem que lembrar que eles já são alguém hoje. A criança já é um ser completo, ela é um indivíduo com necessidades, com desejos, e isso tem que ser considerado também. O Rafael é pai do Gael, que acabou de completar 3 aninhos. Ele e a mulher amaram a escola. Foi amor à primeira vista. Ver o filho se desenvolvendo de maneira saudável e por meio da brincadeira não tem preço. Nessa escola a gente encontrou o terreno, que a gente achou que é um grande diferencial, né? Um terreno grande, onde ele pode botar o pé no chão, brincar, subir em árvore, descer em árvore, correr bastante. A gente queria um lugar que ele pudesse brincar, por meio da brincadeira aprender a lidar com a realidade dele, né? Do dia a dia, da estruturação dele como pessoa, como criança, como parte da família. O desenvolvimento tem sido natural. Quando ele chegou, ele era um rapaz, um menino que ainda conversava pouco. Aí ele deslanchou a conversar, a falar, a compreender mais um período curto de espera aqui um pouquinho, espera, vamos dar um tempinho aqui, olha, você fez isso, a consequência é essa. E olha o que o Gael acha da escolinha. É uma mais cara que eu brinco muito. Mulher empurra a criança em balanço. A Karen também é mãe de um menino. Ao buscar a escola ideal para o filho, usou as lembranças do passado de uma infância repleta de brincadeiras. Eu tive uma infância no interior, no campo, então assim, foi uma infância muito livre. E eu percebia que isso era saudável para mim, eu brinquei bastante, assim como os meus irmãos. E eu sempre pensei isso para o meu filho. Eu acho que na primeira infância ele não precisa de informatização de nada. Ele precisa de espaço para ele brincar. E a brincadeira, para mim, é um mecanismo muito eficaz, tanto para o desenvolvimento motor, quanto para a autonomia dele. A recompensa de tudo isso está aí. Eu fico muito feliz quando ele chega com as mãozinhas sujas de tinta e de terra e com um macacão muito sujo, porque eu sei que ele brincou bastante e que isso é muito saudável para ele. Eu acredito nessa metodologia. Se os pais adoram o método de ensino, os professores capricham nas brincadeiras. Aqui, a meninada é livre para sonhar. A criança que ela brinca, ela consegue lidar com todas as situações, seja de frustração, né, de alegria, de satisfação. A criança ela consegue dominar tudo aquilo que possa vir frustrar, vamos dizer assim. A brincadeira pode ser conduzida independentemente do tempo, do espaço e dos objetos. A ideia é que a criança exercite a imaginação, recrie. Tudo fica mais atrativo quando a criançada é estimulada desta maneira. Um pedaço de pau, por exemplo, pode se tornar uma espada, uma caixa de leite, uma nave espacial. O lúdico promove um salto gigantesco no desenvolvimento. A escola tem que fornecer um espaço para a criança brincar, fundamentalmente. É uma continuidade do lar. Então, essa questão toda é fundamental, por quê? Porque até a apreensão de conteúdos ou processo pedagógico, ele passa fundamentalmente pelo brincar. Se a criança não tiver momentos de prazer, não souber curtir até o próprio ócio, né, desde pequeno, ela vai ser incapaz de aprender e juntar resultados, ou seja, ter os conhecimentos, porque o brincar é o fundamental no colégio. No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 3 décadas, há o que se comemorar. O público infantil passou a ser foco de uma série de ações. Tivemos vários avanços, na verdade, né? Uma mudança de mente, uma transformação da visão do que é a criança e do que é o adolescente. Digamos que durante esses 30 anos foi construído na sociedade uma nova perspectiva do que é a criança e do que é a adolescente. O ECA, ele trouxe a visão de que a criança e o adolescente ele é um sujeito de direito, porque antigamente existia uma realidade de coisificação da criança e do adolescente, como se ele fosse um pequeno adulto. Então ele era objeto tão somente de assistência do Estado, mas
a partir do estatuto, a partir dessa lei, que ela é inovadora, ela trouxe essa visão de que criança e adolescente é um sujeito de direitos, que ele precisa de uma proteção, que ele deve ser alvo de proteção da sociedade, da família e do Estado. Para esta procuradora, o país tem hoje uma das legislações mais avançadas do mundo quando o assunto é a proteção à criança e ao adolescente. Apesar disso, afirma que são necessárias políticas públicas constantes voltadas para esses meninos e meninas. O Estatuto da Criança e Adolescente ele trouxe uma mudança paradigmática, trouxe um novo sistema de direitos e garantias fundamentais para a criança e para o adolescente, né? Avançou muito na construção de políticas públicas no sentido de realmente garantir o pleno desenvolvimento físico, moral, social, espiritual, mental da criança e do adolescente. O grande problema do Brasil é o abismo que existe, o distanciamento que existe entre o que está prescrito na lei e a realidade, né? Então, a gente não precisa de legislações mais avançadas. Nós temos uma das mais avançadas do mundo, que foram aperfeiçoadas depois com várias outras legislações que vieram. A lei do menino Bernardo, o marco da primeira infância, a lei do SINASE, a lei da primeira escuta. Então, assim, nós temos legislações muito avançadas. O que a gente precisa é implementar essas políticas públicas que foram trazidas pela legislação. E bem perto do centro de Brasília, numa comunidade de extrema vulnerabilidade, um grupo de pedagogos tenta fazer a sua parte. Na Ludocriarte, uma espécie de oficina pública, são oferecidas aulas gratuitas de teatro, artes e informática. Além de brincar, as crianças contam com acompanhamento escolar. Essencial na vida da criança ter essa possibilidade, essa oportunidade, né, de conviver em grupo, em coletivo e utilizar a brincadeira, que é a principal linguagem da criança, para, né, estimular essas capacidades, essas habilidades que ela vai utilizar ao longo da vida, né? Então aqui a gente utiliza os 4 pilares da educação como nossa base de referência, né? É um espaço de convivência, de fortalecimento de vínculos, onde as crianças possam vivenciar, experimentar, né, a cultura da infância. São 120 crianças e adolescentes que ganham uma oportunidade única. A Raíssa chegou aqui bem pequenininha. Hoje é monitora da garotada menor. Continua no projeto porque simplesmente não quer sair da brinquedoteca tão cedo. Eu me sinto muito bem aqui. E aqui tem muito fato de acolhimento, sabe? Eles acolhem todo mundo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito parte desse projeto, eu tinha crescido muito rápido. Até hoje eu brinco na rua, porque senão eu tava todo o tempo no celular e todo o tempo, sabe, em festas, mas até agora eu sou criança, me sinto criança, eu não quero crescer nunca. Daqui a pouco no Repórter Justiça, você vai conhecer as brincadeiras mais importantes para o desenvolvimento do caráter de uma criança. E mais, as brincadeiras de famílias que proporcionam aos filhos uma primeira infância livre de tecnologia. Veja também quem é o pai que aprendeu a fazer brinquedos de madeira para os filhos. Nós voltamos já. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. A brincadeira é ao ar livre. As crianças estão alimentando os bichos, interagindo com eles. Criança joga comida para pato no lago. Tirar a garotada de casa, da frente da televisão e proporcionar brincadeiras assim é essencial para o desenvolvimento. A Raíssa tem 3 filhos, uma escadinha. Levar a galerinha pra rua não é muito fácil não, mas a rotina partiu de uma necessidade. A gente via a necessidade do nosso primeiro filho, Davi, de 5 anos, que ele era uma criança pouco ativa. Ele não gostava muito de correr, de pular, de andar de bicicleta. Então a gente já percebeu ali com 1 aninho que a gente precisava fazer alguma coisa, mas eu não tinha isso em mente ainda. A gente não conseguia perceber qual era o motivo, o que a gente podia fazer para ajudá-lo nisso. A chegada do segundo filho veio para provar que cada criança tem o seu próprio tempo, ritmo, personalidade e vontades. Quando veio o meu segundo, ele já era o contrário. Ele era uma criança extremamente ativa. Isso não precisava ser desenvolvido nele. Então eu me via com um desafio ainda maior, aliado a uma criança que era pouco ativa, que precisava se desenvolver nisso, e uma que era extremamente ativa e não conseguia ficar em 4 paredes. A cada brincadeira na rua vem uma surpresa diferente. Na própria natureza, eles encontram os elementos da natureza e fazem disso uma brincadeira. Eles criam, eles transformam isso em outras coisas.
Por exemplo, a gente descendo ali, o meu filho pegou o Davi, o mais velho, pegou uma folha com um caninho e fez um guarda-chuva. Ele falou, fiz um guarda-chuva. E de fato, cobria a cabeça dele. Então, ele, na natureza, ele consegue criar, desenvolver a imaginação. O pai dessa galerinha também percebe a evolução de cada um deles, principalmente do bebê. Ele conta que dá mais trabalho resgatar a infância ao ar livre, mas o resultado, esse compensa bastante. O crescimento deles é mais visível, a gente nota a desenvoltura, tanto para subir em alguma coisa, quanto para se desenrolar, sabe? Para resolver problemas. Coisa que, quando fica preso só ao tablet, ao celular, não. Em casa, a televisão, o tablet e o celular são limitados por dia. Eles acessam a tecnologia por no máximo 1 hora. Quando você tem uma diversão igual o celular e a própria televisão, ali é mais passivo, né? Você não tem uma abertura para você criar. Sim. Já está pronto, você só assiste. Mas quando está assim, saindo ou interagindo com outras crianças, aí eles vão botando a imaginação para funcionar. As atitudes da Raíssa e do Igor são elogiadas por essa neuropsicopedagoga. Tirar eles do apartamento, tirar do celular é um benefício. Quando você restringe esse direito da criança de brincar, inclusive, tanto colocando elas para trabalhar, quanto focadas em celulares, você está tirando o direito delas de aprender, por exemplo. Ela explica que não há nada mais saudável para a criança do que a brincadeira e reforça, até os 5 anos, o estímulo à garotada deve ser dessa maneira mesmo. Escravos de Jó, lembra aquela brincadinha? Escravos de Jó. Essa brincadeira, ela treina 12 partes do cérebro. Para você ter noção, ela treina mais do que o próprio xadrez, entende? E é uma brincadeira que todo mundo pode ter acesso, entende? Outras brincadeiras como pique-bandeirinha, jogar bete. Jogar bete é uma das que trabalha o visomotor, por exemplo. Então, eu acho que toda criança, independente do status dela, ela deve ser incentivada a esse tipo de brincadeira. A criança que não brinca e que passa a maior parte do tempo em frente às novas tecnologias pode ter o desenvolvimento comprometido lá na frente. O brincar, ele é extremamente... Ele é a prática das emoções, ali, do estímulo das emoções, né? Então, se a criança está brincando, ela está interagindo, ela está expressando, ela está colocando todo o sentimento dela para fora. Ela vai aprender a controlar suas emoções, inclusive. Então, é um grande aprendizado, né? E se brincar é bom, imagina fazer o próprio brinquedo. Na casa do Gabriel, os filhos ajudam na produção das engenhocas. Tem de tudo um pouco. Casinha da árvore, bicicleta, escavadeira. A matéria-prima utilizada é a madeira. Tudo surgiu no improviso. Minha esposa já tinha uma ligação com a pedagogia Waldorf, onde a presença de brinquedos de madeira é muito importante. E aí eu comecei a brincar de fazer coisas em casa para minha filha. Até então só tinha a Manuela. Então eu comecei a desenvolver alguns brinquedos próprios em casa, pegando tábua de construção do lado e fazendo em casa e aí começou. E acabou que a diversão se tornou o trabalho do Gabriel. De designer gráfico, ele virou marceneiro de brinquedos. Eu fiz meio que um estudo de casa, assim, analisei, cara, eu gostei disso, eu quero fazer. E como eu trabalhava com designer gráfico antes, ficava fazendo arte no computador, eu tinha um desejo de fazer arte com as mãos também. Então, a partir dali, eu comecei a comprar outras ferramentas, e comprei uma máquina e fui montando a minha própria oficina, em casa mesmo, e aí eu fui fazendo. Hoje eu tenho um espaço próprio para a oficina, que é a minha oficina, mas tudo foi em casa ou nessa marcenaria. O bacana é que cada brinquedo aqui resgata a velha infância. O próprio material, a madeira, ela conta a sua história mesmo, né? Cada madeira tem sua história, tem sua textura, tem seu peso. Então, a madeira já traz um pouco disso. Então, quando você modela um pouco ali para o brinquedo e ele passa gerações, vai só aumentando um pouco mais da história. Sem contar o envolvimento das crianças. Elas se sentem donas de toda a brincadeira. Aqui em casa, eu tento sempre trazer uma etapa da produção, por exemplo, ou um acabamento, passar um óleo para eles. E
Como eu dou aula também para as crianças, então elas participam desde o início até o final da produção do brinquedo. Crianças balançam sentada em cadeira. Crianças caminham com os pés sobre coisas largas. Pés infantilizando sobre grande lata. Crianças colocam seus meninos com plástico. Mãos infantis acertando no balde. Criança com fruta. Uma criança balança em cadeira para 2 lugares. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais. Créditos finais. Produção: Luciana Matos, Letícia Pires e Marcelo Luiz. Reportagem: Fernanda Milaete e Fernanda Tavares. Edição de direção: Fernanda Milaete. Cabelo e maquiagem: Pedro Matheus. Figurino: Carlos Oliveira. Cinegrafia: Jefferson Martins. Lázaro Filho, Lúcio Moreira, Luiz Guilherme. Assistência técnica: Vinícius Pereira, Carlos Pereira, José Júnior, Vitor Ferreira. Edição de pós-produção: Diego Galeotti. Videografismo: Lucas Matias. Audiodescrição: Visuáudio. Roteiro: Kainan Leão. Narração: Ana Luísa De Franco. Núcleo de Programação: Rosa Lázaro. Núcleo Técnico: Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça Essencial 2020.